Muito boa noite, agora com 4 minutos para além das 19, edição de Futsal na Frente em 87.6, pelo mundo em www.radioaguia.com e também com imagem que passa pelo canal YouTube, youtube.com/Rádio Águia Azul, também disponíveis lá mais para a frente as imagens desta edição de Futsal na Frente, em que saúde desde já Serginho, o capitão do Académico da Feira, Luís Caragunis, também ele comentador residente em Futsal na Frente, António Queiroz, responsável técnico da Associação Cultural e Desportiva de Gião, Marcelo Lima, dirigente já com vários anos de futsal, já foi treinador, agora abraça esse desafio como dirigente na Associação Recreativa e Desportiva Vila Maiorense. Vila Maiorense vai ter jogo grande sábado às 18 na nave desportiva em Silvalde, diante da Nova Semente. Duas equipas que estão separadas por um ponto na tabela classificativa. E Hugo Lima, também já com alguns anos de futsal, ele veste a camisola da Casa do Futebol Clube do Porto, Cidade Lourosa, que ocupa a vice-liderança no Campeonato Distrital de Aveiro. O campeonato que está perfeitamente ao rubro. Fiéis e Casa do Porto não descolam. As duas equipas são autenticamente uma máquina de fazer golos. Assim tem acontecido ao longo das últimas jornadas. A Juventude Fiéis conseguiu 11 golos diante do Vilarinho do Bairro, e a formação da Casa do Porto também conseguiu uma goleada diante do Silvalde por 5-1. No Campeonato Distrital da 2ª Divisão assiste-se à queda em resultados dos antigos alunos do ISPAD. Mesmo assim, a formação de Passos de Brandão continua em lugar de subida de divisão, e a notável ascensão na tabela classificativa do Centro de Incentivo Cultural, o SIC, que também já está em posição de subida de divisão. Serginho, boa noite, obrigado pela tua presença no estúdio da Águia Azul. Que dados mais salientes do Campeonato Distrital da primeira divisão do último fim de semana? Boa noite. Boa noite, Ângelo, boa noite a todo o auditório e aos restantes colegas aqui presentes. Relativamente a esta jornada, penso que não houve grandes surpresas. Realmente o jogo à partida mais equilibrado, e por se tratar de um derby, era o Académico da Feira contra o Cidade Lourosa. Relativamente aos outros jogos, as equipas que andam lá em cima venceram, à exceção do São João de Beco, que perdeu em Saavedra. Perdeu a 18 segundos de fim, pelo que eu sei. Saavedra é sempre um terreno complicado, para toda a gente sabe que jogar em Saavedra não é fácil, pelas dimensões do terreno, pelo público e pela própria qualidade da equipa de Saavedra. Apesar de ser um resultado que se pode considerar surpresa, toda a gente sabe da dificuldade que ela há a jogar. Relativamente ao jogo do Académico com o Futsal Cidade Lourosa, também penso que assistimos a um derby emocionante. Nem sempre foi bem jogado, mas foi emocionante. Penso que a primeira parte foi bastante equilibrada, a segunda parte o Futsal Cidade Lourosa começou melhor, deu a volta ao jogo. Passámos por uma fase um bocado intranquila, mas nos últimos 8-9 minutos realmente dominámos completamente o jogo, encostámos, entre aspas, o Futsal Cidade Lourosa às cordas, e por ineficácia nossa e por qualidade da defensiva do Futsal Cidade Lourosa, nomeadamente o guarda-redes, do Alves, e aquela pontinha de sorte que às vezes é preciso e que nós não a tivemos, porque penso que pelaquela parte final que realmente justificávamos outro resultado. Mas o futsal é assim, não foi possível. O nosso objetivo continua intacto, lutar pelos 5 primeiros lugares, estamos lá, portanto penso que temos tudo para o conseguir. E como eu disse no início, penso que desta jornada não ressalta assim nenhum resultado, além destes dois que eu falei, não ressalta nenhum resultado fora do normal. Introdução para esta edição de Futsal na Frente. Saúde desde já Ricardo Canavarro e Jorge Garrido, também eles em estúdio. Aguardo ainda a presença de Manuel Almeida, ele que é o responsável técnico da Nova Semente. A formação do Concelho de Espinho, que é a semelhança de Vila Maiorense e também da Vila César, e lutam pelo título distrital. As 3 equipas estão separadas por um ponto, sendo que a formação da Vila de Cesar tem menos um jogo, quer em relação à equipa de Vila Maior, quer em relação à formação do Concelho de Espinho. Marcelo Lima, não sendo o jogo do título, é um jogo importante, aquele que vai acontecer no próximo sábado na nave em Silvalde. Boa noite. Boa noite. Sem dúvida, deverá ser o jogo mais importante da jornada, o jogo entre primeiro e segundo neste momento, que nesta fase do campeonato se torna muito importante. Portanto, penso que aqui um pouco quem perder, com aqui 3, 4 equipas muito juntas, quem perder este encontro começa a ficar um bocadinho confuso o campeonato. Este campeonato em que nas últimas jornadas quem está à frente não vacila. Assistimos no último fim de semana essa goleada do Ocela perante o Veiros, mas o Veiros há já algum tempo que não arriscava em relação ao título, não é?
Sim, mas o Beijos até, na minha opinião, surpreendeu nesta época. É uma equipa que não se reforçou, ao contrário da maior parte das equipas que estavam ali nesses lugares, que lutavam por esses lugares. Estava na do campeonato, estava a ser muito regular, que não tem sido nos últimos anos, mas que realmente nesta última fase do campeonato tem vacilado e tem perdido pontos que estão a deixar o Ovelhos realmente longe do objetivo. Registramos a casa cheia nesta edição de futsal na frente. Não houve nenhuma deslocação de última hora a Genebra. É um pouco longe para ver esse duelo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Hoje também não há Porto Benfica no Dragão ou na Nova Luz. Luís Caragunis, boa noite, obrigado pela tua presença em estúdio. Eu ia dar-te os parabéns antecipados, mas regra geral isso dá para o torto, está fraco de resultado. Ainda não és pai babado, não é? Eu queria dar a notícia em primeira mão, mas ainda não vai ser hoje. Boa noite. Boa noite a toda a auditória. É verdade, Ângelo, em princípio só na próxima sexta-feira, mas vamos aguardar. Para já está tudo a correr bem e espero que até lá não haja surpresas e sexta-feira já poderemos dar essa novidade em primeira mão. Surpresas. Prometo que te vou mandar uma mensagem para tu divulgares. Surpresas que têm acontecido no Campeonato Distrital da 2ª Divisão, nomeadamente com o Espado. O que é que se passa com a equipe? É verdade, Ângelo. Os últimos 4 jogos foram muito negativos para o Espado. Entrou numa fase complicada. Não conseguiu os objetivos a que se propôs, que era nestes 4 jogos que se avizinhavam difíceis, pelo menos fazer 9 pontos. Não conseguiu, tivemos uma deslocação difícil a Travassor. Lorizela, um jogo complicado também, pela deslocação. E esta semana assistimos a um empate com o último classificado. Talvez se deva a alguma quebra de forma dos jogadores. Iniciámos muito bem a época, é óbvio que há picos de forma e se calhar estamos a pagar um pouco por isso, mas neste momento realmente é uma surpresa para aquilo que estávamos à espera. Temos que continuar a lutar porque o objetivo ainda está presente, ainda é muito cedo para deitarmos a toalha ao chão e continuamos na luta pela subida e pelo título de campeão. E com a vantagem de dependerem unicamente de vocês, não é? Sim, dependemos só de nós e acredito que vai haver um volte-face e as boas exibições e os resultados vão voltar a aparecer. É óbvio que agora está mais difícil, temos o campeonato a rubro, com mais equipas a acreditarem que podem lá chegar. Vamos ver o que é que esta segunda volta nos reserva. Já lá vamos aos campeonatos nacionais. Lembro que em relação à Série A do Campeonato Nacional da 2ª Divisão confirmaram-se as dificuldades para o Lamas Futsal, que nas últimas jornadas defrontou as equipas que estão no topo da tabela classificativa. A formação de Santa Maria de Lamas foi goleada em Braga, mas continua a 4 pontos da primeira equipa que está acima da linha de água. Formação lamacense que tem agora jogos determinantes nas próximas 3-4 jornadas para se afirmar na luta pela manutenção ou para confirmar as dificuldades que pontuam desde o arranque a caminhada da formação de Paulo Lima. Dificuldades não têm sentido a Casa do Porto. Hugo Lima, boa noite, com o mérito muitas vezes de saber tornar os jogos menos difíceis ou atreves-te a dizer fáceis mesmo. Boa noite. Sim, boa noite. Os jogos têm sido com o trabalho da Casa do Porto. Trabalhamos durante a semana para chegar aos jogos e estarmos bem. E tem-nos corrido realmente muito bem. O Juventude de Fies também tem jogado muito bem. Tem apostado forte, porque eu tenho visto a Juventude de Fies, vê-lo com o Vilarinho do Bairro. Sabia que era um jogo que à partida não ia trazer grandes dificuldades ao Fies, mas a Casa do Porto está em segundo lugar, estamos a 1 ponto e ainda temos que jogar com o Fies aqui a 3 jornadas. Existe um Fies Beira-Mar esta jornada, por isso tudo salta que a Casa do Porto possa vir a liderar e a ser campeão, porque o nosso objetivo está intacto e permanente para sermos campeões. Ainda estamos na fase inicial da segunda volta do campeonato. Consideras que seria importante saltar já para a liderança, porque o próximo fim de semana fica marcado por esse Fiens Beira-Mar, ou o importante é ser líder só na última jornada, no último minuto ou última jornada? Sim, o importante é ser líder na última jornada. Não adianta ser líder à 16ª jornada e depois chegar ao fim das 30 e não ser campeão. Mas é claro que toda a gente gosta de andar na frente, normal. Se pudermos saltar para o primeiro lugar, saltamos. Se andarmos ali como
o Mister Manuel Teixeira costuma dizer, se andarmos ali no comboio a 2, 3 pontos, não é o mais importante, não é o mais complicado, porque qualquer jornada passa-se para a liderança, desce só de segundo, desce só de terceiro, mas o importante é estarmos ali no caminho para não descolar do primeiro lugar.